Flamengo e Internacional ficaram no 0-0, mais uma atuação bem abaixo do rubro-negro carioca. O time com muita dificuldade de conseguir entregar boas atuações. Mais uma partida em que o time de Sampaoli enfrenta um time reserva dentro do Maracanã e não consegue ser vencedor. A situação está muito complicada e o título brasileiro parece algo realmente intangível, não só pela distância que o Flamengo está do Botafogo, mas também pelas atuações da equipe, né? Muito abaixo. Vamos falar sobre os aspectos táticos dessa partida nesse vídeo de hoje pós-jogo aqui no canal falando de tática. Então, vem comigo, se inscreve no canal, deixa o like que eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Antes da gente seguir, um recadinho rápido, curso Explorando o Jogo do LabFoot, para você poder fazer uma análise como essa, o que eu estou fazendo, como eu vou fazer aqui agora para vocês, vou mostrar esse pós-jogo a partir da observação tática, da análise de desempenho. Você precisa fazer um curso como esse aqui, você precisa estudar, e esse aqui é o melhor curso que você pode fazer para começar, para introduzir o seu conhecimento na análise de desempenho. Explorando o Jogo é um dos melhores custos-benefícios que eu já vi em termos de curso de futebol no Brasil. A LabFoot é a maior escola de futebol do Brasil. Explorando o Jogo é um curso que vai te introduzir de forma muito prática, didática, e você vai já conhecer bastante sobre o jogo. É um curso muito barato, que vale muito a pena adquirir, eu recomendo demais. Link está aqui na descrição, então não perde essa oportunidade. Ah, mas eu estou sem tempo de fazer agora, Rafa. Compra, a vigência é eterna, você compra agora, você faz quando você tiver tempo. Fechado? Vamos seguir para o conteúdo então? Vamos nessa. Bom, o Flamengo foi a campo com 3 mudanças, né? São Paulo resolveu mudar a estrutura do time. A boa notícia é que a meritocracia surgiu, apareceu, né? Com o Luiz Araújo podendo começar uma partida, já estava merecendo. Por outro lado, a saída do Vitor Hugo me causou certa estranheza, jogador que vinha se consolidando. E mais uma vez a gente fala sobre algumas mudanças do São Paulo que a gente não consegue entender às vezes, né? O Ayrton Lucas também retomou a vaga, retomou o lugar que o Felipe Luiz vinha ocupando. E o Flamengo veio para esse 4-2-3-1 com o Thiago Maia ao lado do Pulgar e não o Alan. E o Flamengo com essas 3 mudanças aí. O Flamengo subiu o bloco nesse 4-2-3-1 também, né? Mantinha essa estrutura quando subiu o bloco, tá? Mas uma subida de bloco que não me agradou. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Em bloco médio, o Flamengo baixava os 2 extremos para as 2 pontas, né? O Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro. A Arrascaeta e o Gabi sobravam um pouco mais na frente nessa primeira linha. E essa era a estrutura que o Flamengo usava para marcar em bloco médio. O Inter veio nesse 4-1-3-2, que ele usa bastante o Kudê, né? Gosta desse sistema e tem conseguido usar com o time reserva, não com o time titular, por conta das características dos jogadores. Na partida de ontem, o Bruno Henrique um pouco mais à esquerda, o Maurício mais centralizado, e o time com Kehler, Hugo Malo, Igor Gomes, Nico Hernandes, Carlos de Pena, que não é lateral de ofício, que é volante, improvisado na lateral, Gabriel, como esse primeiro volante ali sozinho nessa frente da zaga, né? Matheus Dias, Maurício, Bruno Henrique, Luiz Adriano e Pedro Henrique. Quando o time subia o bloco, o Bruno Henrique se adiantava um pouco mais, ficava muitas vezes à frente do Pedro Henrique, trocava de posição, se alinhava Luiz Adriano, o Pedro Henrique ficava nessa segunda linha aqui. O objetivo dessa estrutura, dessa estratégia aqui, me pareceu tentar bloquear um pouco do lado direito do Flamengo, da progressão pelo lado direito do Flamengo. Não me pareceu que surtiu muito efeito, vou falar também um pouquinho mais sobre isso já já. O Flamengo usou muito o lado direito, esse aqui é o mapa de onde as jogadas se desenvolveram no primeiro tempo, tá? O Flamengo usou bastante o lado direito, mas o Flamengo acabou não conseguindo efetivar essa estratégia como uma estratégia realmente de sucesso, por vários motivos que eu vou explicar durante esse vídeo. Que número de passes, né? O Léo Pereira dando 85 passes na partida. O Inter conseguiu ser feliz na medida em que muitas vezes conseguia induzir o Flamengo para que jogasse com o Léo. O Flamengo tem dificuldade de construir com o Léo, Thiago Maia e Ayrton Lucas. A primeira fase de construção do time, com essa trinca ali pelo aquele lado esquerdo, fica bastante prejudicada. O Léo pegando realmente muito na bola e sendo um jogador que, apesar de errar poucos passes, acaba sendo um pouco efetivo, acaba tentando jogadas muito seguras. Não me agrada o Léo construindo. E o fato dele pegar tanto na bola, por isso que eu deixei essa imagem aqui para vocês, para mim é um retrato de como o Flamengo teve dificuldade e mostra um pouco do que foi a evolução do Flamengo no campo de jogo e como que o Inter conseguiu ser efetivo em deixar a bola com o Léo e assim esvaziar a primeira fase de construção do Flamengo. Bom, início de jogo, 2 minutos, Flamengo explorando o lado direito do seu ataque,
Bola no Luiz Araújo em amplitude, com o pé na linha. Vocês estão vendo o Bruno Henrique lá do outro lado, lá em cima do vídeo, lá também, com o pé na linha. O Flamengo com esses dois extremos bem abertos. Lateral aqui, o Wesley por dentro, o Pulgar também, o Flamengo tentando juntar bastante gente desse lado direito do campo. Segundo de bloco no Flamengo, nesse 4-2-3-1, como eu falei, o Arrasca tentando encaixar no Gabriel, tentando tirar o jogo do Gabriel volante do Inter, né? Não o Gabriel Barbosa do Flamengo. Mas a subida de bloco não me agradou, muito espaçada, muito pouco intensa, muito pouco encaixada. A distância entre o Gabriel e o Bruno Henrique e o Luiz Araújo muito grande, não me agradou. O Flamengo não conseguiu ser nem um pouco efetivo nessa subida de bloco, e isso, na minha visão, atrapalhou bastante que o Flamengo conseguisse, de fato, pressionar. O Inter conseguia evoluir no campo de jogo, conseguia ganhar terreno. E esse, para mim, foi um dos principais motivos do Flamengo não ter conseguido pressionar mais, ser mais incisivo, ter um jogo que fosse mais agressivo e conseguisse realmente incomodar, deixar o Inter desconfortável no jogo, né? O Inter conseguia progredir e isso vai deixando a equipe confiante, confortável e vai deixando o adversário também desconfortável na mesma medida, né? Aqui o Bruno Henrique do Inter, saltando aqui mais avançado, como eu já tinha apontado, mais avançado que o próprio Pedro Henrique, né? Para tentar bloquear um pouquinho esse jogo pelo lado direito. E o Flamengo conseguia, sim, construir, conseguia progredir por essa região do campo, usando as costas do Pedro Henrique, como eu já até, inclusive, tinha apontado na live pré-jogo para vocês. Aqui, mais uma vez, o Flamengo progredindo por esse lado direito, o Bruno Henrique também lá pelo lado esquerdo, bem aberto. Me incomodou o fato do Bruno Henrique não fechar um pouquinho mais dentro, né? Nesse lance aqui, me chamou a atenção que o Bruno Henrique já podia estar bem mais dentro, né? Já podia estar atacando essas costas da última linha. O Bruno Henrique fez uma partida bem abaixo da partida. Aliás, tecnicamente, todo mundo teve abaixo, né? Tecnicamente, todos os jogadores praticamente do time tiveram muito abaixo. Me chamou a atenção porque o Bruno Henrique era um cara que estava fazendo muita diferença, tinha feito um partidaço contra o Curitiba, jogado muita bola, e ontem muito abaixo e muito pouco presente na parte sem bola, se movimentando muito pouco, que é um dos pontos fortes também do seu jogo, né? Então, muito pouco entendimento de quando é que tinha que atacar o espaço. O sem bola do Bruno Henrique ontem muito, muito abaixo, realmente. Então, aqui ele poderia estar bem mais avançado, poderia estar atacando essas costas da última linha, poderia já estar fazendo esse facão, essa diagonal. O Luiz Araújo é um cara que gosta de fazer essa bola, já poderia estar fazendo essa bola nele. E aqui a gente vê também o Wesley dentro, aqui tentando passar por dentro, com o Luiz Araújo fora. Essa era a dinâmica, e o Pulgar também sempre procurando estar próximo dessa jogada também. Que o Flamengo marcando em 4-4-2, né, quando baixava o bloco, como eu já mostrei para vocês, só para reforçar aqui com os dois volantes, os dois extremos, e o Gabriel e o Arrascaeta um pouco mais adiantados. No momento que o Arrascaeta sente, né, tem a contusão, vai fazer disputar uma bola, estica a perna e sente essa contusão. E o Flamengo, impressionante como é que o mental do Flamengo é muito frágil, né? O time sente a saída do seu jogador. É claro que isso é normal. A gente viu, por exemplo, a final da Champions recentemente, City contra Inter de Milão, Kevin De Bruyne sai de campo e o City sente a falta do seu craque. Normal. Mas o Flamengo me parece que é um time que sente mais do que o normal as adversidades da partida. O Flamengo tem um mental muito, muito pouco fraco e, infelizmente, a diretoria do Flamengo não dá muita bola para essa parte mental do jogo. É uma pena. A gente viu essa imagem aqui, eu estou mostrando de novo, o Flamengo construindo com bastante jogadores, os dois volantes presentes, o Wesley também baixando. Nessa imagem aqui a gente não vê o Ayrton Lucas. Quando o Flamengo construía de tiro de meta, baixava o Wesley, tá? Mas, quando o Flamengo já evoluía um pouco mais no campo de jogo, a dinâmica era outra. Vou mostrar para vocês, olha só. Quando o time progredia mais no campo de jogo, o Ayrton ficava muitas vezes, os dois volantes se mantinham aqui como esse duplo pivô, e o Wesley se adiantava um pouco mais e dentro, né? Você vê o Wesley aqui no cantinho da imagem aqui, mas ele dentro, né? Ele numa região mais de meio espaço, mais por dentro, para poder dar o corredor para o Luiz Araújo. Aqui já o Vitor Hugo em campo, fazendo o papel do Arrascaeta, mais avançado, né? Como esse cara ao lado do Gabriel, nesse 4-4-2 em bloco médio. Que o Inter progredia muito pelo lado direito, como eu também já havia previsto na live pré-jogo que eu fiz para vocês ontem. O Inter gosta muito de progredir por esse lado direito, pesa bastante esse lado direito, para depois tentar uma diagonal longa no Pedro Henrique, tentar deixar num contra um, tentar usar esse cruzamento do lado oposto. E essa é a forma como o Inter construía, isso se repetiu no jogo, essa dinâmica foi confirmada, e o Flamengo tinha que juntar muita gente daquele lado esquerdo ali, porque o Inter também gosta de juntar bastante gente por ali. Você viu o Bruno Henrique baixando bastante ali, o Maia, o Ayrton Lucas tendo que proteger também aquela região. E o Inter conseguia progredir, como eu já falei. O Flamengo muito pouco agressivo na marcação e deixando o Inter progredir no campo de jogo. Aqui o lance do Luiz Araújo, né? O Pulgar acha esse passe aqui espetacular para o Luiz Araújo nas costas da última linha. Alguns dizem que ele poderia ter feito esse passe. Até acho que seria possível, a bola cair no pé direito.
Ele poderia já ter colocado essa bola para o Gabriel. Ele estava aqui numa situação, vamos dizer assim, de 2 contra 1, né? O Gabriel de frente para a jogada. Ele preferiu progredir aqui, ficar nesse 1 contra 1 aqui. E, bom, a fase do Flamengo é tão ruim que o goleiro adversário, que não entra em campo há 80 dias, acaba entrando, jogando muito bem e sendo importante para manutenção do resultado de empate, né? E aí, logo depois, o Luiz Araújo sente, 32 minutos, o Luiz Araújo sente a contusão, vai para um contra 1, vai para uma jogada de enfrentamento individual e sente a contusão também. E aqui é importante a gente falar, né? O Flamengo teve aquele problema com o preparador físico, agrediu o Pedro, foi demitido, entra um outro chefe de preparação física, entra um outro profissional com uma outra filosofia de trabalho, uma outra forma de trabalhar. E imagino eu, não posso cravar, não posso ter certeza, não posso afirmar nada, mas imagino eu que essas contusões aí possam ter a ver com essa mudança de filosofia de trabalho. O Flamengo no meio do campeonato, trocando pneu com o carro andando, tendo que apagar incêndio de agressão de profissional de comissão técnica contra jogador, algo absolutamente surreal, e isso também acaba gerando impacto na preparação física do time e acaba também gerando esse tipo de situação aí. O Flamengo com 2 contusões musculares em 32 minutos de jogo. E aí a gente está falando de 2 jogadores que eram muito importantes porque o São Paulo tinha planejado, né? Isso também acaba minando a confiança do time no psicológico e o próprio técnico fica numa situação muito difícil. E aqui não é passar pano para São Paulo, querer defender ou querer justificar uma atuação. O trabalho de São Paulo a gente sabe que não é bom. Estou apenas aqui apontando um fato que acho que é relevante para a análise desse jogo. Você perde o Arrascaeta, que é o pilar técnico do time, o jogador mais importante, e você perde o Luiz Araújo, que é um cara que estava em ascensão e que vinha bem no jogo, apesar do gol perdido, e que era por ali, pelo lado dele, que o Flamengo conseguia progredir e incomodar. Você perde esses 2 jogadores, tem que se reinventar dentro da partida. Isso é uma grande dificuldade. Aqui já o Everton Ribeiro, o Flamengo subindo aqui o bloco em 4-2-3-1, né? E o Everton Ribeiro já no lugar do Luiz Araújo. É outro jogador com outra característica, o Flamengo teve que se reinventar, teve que mudar a sua estratégia e me pareceu que o São Paulo não teve muito uma capacidade de gerar um plano B, de conseguir um plano B para a equipe. Estava muito pautado o jogo nesse 1 contra 1 do Luiz Araújo, nesse jogo de espaço de força, nesse jogo de imposição física do Luiz Araújo. E quando o Ribeiro entra, o Flamengo fica um tanto quanto perdido na estratégia, animicamente, também psicologicamente, sente o baque. E aí o jogo, na minha visão, a partir do momento que sai o Luiz Araújo, passa a ficar bem mais difícil para o Flamengo. Aqui, mais uma vez, o Inter conseguindo progredir, né? Como eu já havia falado, e volto a frisar, essa subida de bloco do Flamengo estava muito espaçada, muito pouco intensa. O Gabriel muito sozinho, tendo que marcar o goleiro e 2 zagueiros, com 2, 3 jogadores para ele ter que dividir a referência, para ele ter que marcar. Muito desorganizada essa subida de bloco do Flamengo. Muito ruim. Muito ruim. O Flamengo passa a atacar um pouco pelo lado esquerdo também, quando sai o Luiz Araújo. A saída é tentar usar um pouco o Ayrton Lucas também, mas o Bruno muito distante do Ayrton, o Bruno não aparecendo para gerar linha de passe, para tentar se associar. Uma partida, como eu já falei, ruim do Bruno, muito pouco entendimento de quando é que ele tinha que estar próximo dos seus companheiros, muito abaixo o Bruno na partida de ontem, em todos os aspectos, com bola, sem bola, movimentação, tomada de decisão, bem abaixo mesmo. E aí esse print mostra bem como é que o time estava desorganizado, espaçado, aí estão sozinho, tendo que retornar, né? Você vê que ele está de costas para a baliza do adversário, tendo que retornar porque não tem opção de passe, não tem ninguém próximo, está numa situação de 1 contra 2 ali. Então o time sem ideia, sem saber o que fazer, desde o momento que o Luiz Araújo sai de campo. E aí quando o Flamengo consegue subir o bloco, consegue adiantar um pouquinho mais, consegue juntar vários jogadores em volta da zona da bola, pressionar, fazer superioridade numérica, consegue roubar essa bola aqui com o Thiago Maia. O Thiago Maia faz esse passe aqui para o Gabriel. E a fase do Gabriel, né? A fase técnica do Gabriel, realmente é algo espantoso. O Gabriel pode passar essa bola para trás, pode fazer um cruzamento para trás, pode chutar a bola em cima do goleiro para conseguir o escanteio. Ele não faz nenhuma coisa nem outra, ele chuta essa bola direto para fora. A capacidade de tomada de decisão do Gabriel está muito abaixo do que já foi. Tecnicamente, está espantosa a fase do Gabriel. E acho que nem se justifica mais a titularidade desse jogador, na minha opinião. Bom, o Inter mexe no intervalo, bota o Ener Valencia, coloca também o René e bota o Depena para fazer o lado esquerdo, tira o Maurício e o Luiz Adriano também sai, sentindo uma contusão. O Valencia é um jogador bem melhor que o Luiz Adriano. E o Inter muda completamente sua forma de jogar. O Inter que estava conseguindo construir no primeiro tempo, conseguia progredir com passes, conseguia fazer
esse lado direito, como eu já havia comentado, passa a fazer só um jogo de bola longa, forçar muito no Valência e o jogo fica muito um jogo direto, né? E aí a gente já vê o Inter com 2 minutos do segundo tempo, com as linhas bem baixas, e o Flamengo, mais uma vez, com essa situação da frente da área ofertada para ele. O time do Cudê, quando está nessa situação aqui de bloco baixo, deixa um pouco a frente da área livre. E aí a gente tem que falar de finalizações. Precisamos falar aqui um pouco de finalizações, né? O Flamengo terminou o jogo com 8 finalizações. O Flamengo não finaliza. E o Flamengo parece que não entende a importância de finalizar. Qual a importância da finalização, gente, no futebol? Para além da possibilidade de você conseguir um gol direto, de você finalizar uma jogada e conseguir um gol direto, a finalização ela te dá a possibilidade de você conseguir um gol a partir de um rebote do goleiro. A finalização ela te dá a possibilidade de você conseguir o escanteio. A torcida canta. O outro time tem que baixar os 10 jogadores dentro da área. Você pressiona, domínio territorial, domínio mental, domínio psicológico. A torcida vem com você, como eu já falei. Você consegue um segundo escanteio, uma falta lateral, um lateral. Você joga esse lateral na área, você pressiona, ganha uma segunda bola, finaliza de novo, um novo escanteio. Ou então, mesmo que você chute essa bola para fora, você consegue pressionar o seu adversário, você se organiza para pressionar o adversário tem que dar um chutão, você recupera a posse de bola, pressiona novamente, e assim você vai ganhando domínio territorial, domínio psicológico, e assim que você vai dominando o jogo. Finalizar tem essa importância no futebol. E o Flamengo não pode terminar uma partida com 8 finalizações. Isso é simplesmente inaceitável. Bom, aqui esse 4-1-4-1 que o Inter propunha a partir do segundo tempo, né? O Ener Valencia como esse cara sozinho, mais isolado, mais à frente. E você vê essa linha aqui com o Matheus Dias, Bruno Henrique, Depena e Pedro Henrique, e o Gabriel sozinho fazendo esse 4-1-4-1. O que você tem nessa estrutura aqui? Você tem muito passe de janela, você pode conseguir passe nessas janelas que ficam entre esses jogadores. O Flamengo tentou esse passe na janela, o Flamengo tentou passos progressivos, tentou colocar jogadores do lado do Gabriel. Aqui, ó, o Flamengo tentou colocar jogadores do lado do Gabriel aqui, nessa região do campo aqui. Não, o Flamengo não conseguiu, o Flamengo não foi feliz na sua estratégia. No segundo tempo, o Flamengo passa a fazer uma série de 3 com o Thiago Maia, sendo esse cara pelo lado esquerdo, junto dos dois zagueiros. Tem o Pulgar como referência, como esse pivô. Muitas vezes o Vitor Hugo também baixava para contribuir nessa construção. Ayrton Lucas bem aberto, em amplitude, e o Bruno Henrique mais próximo do Gabriel, pesando a última linha, tentando empurrar essa última linha do Inter para junto da baliza, tentando dar profundidade e tentando ser opção de cruzamento, de bola longa, mas infelizmente a gente já sabe que não funcionou por uma série de motivos, né? Aqui o Pedro Henrique, né, numa disputa boba com o Wesley, que o jogo ficou parado 2 minutos. Impressionante o Inter fazendo. Rodízio de falta, só no primeiro tempo foram 12 faltas. E impressionante como é que o Inter também picotava o jogo e como é que a arbitragem era conivente com essas duas situações. O jogo de futebol aqui no Brasil, gente, a grande verdade é que está muito chato, muito picotado, muita discussão, muita rodinha em volta do árbitro, da árbitra, no caso aqui, muito jogador deitado no chão, sentindo dor, fazendo cena, muito jogo parado. O jogo de futebol aqui no Brasil, o nível está baixo tecnicamente, não há respeito pelos companheiros, pela torcida, pelo espetáculo, pelo jogo. Tá difícil demais ver jogo de futebol aqui no Brasil, tá muito chato. Aqui a gente já vê a entrada do Alan Patrick e do Arangues no Inter, e aí o Inter fazia uma espécie de 4-4-1-1. O Alan por trás do Ener Valencia, sendo uma espécie de segundo atacante, mas não pelo lado e não ao lado do Valencia, sim por trás do Valencia, né? O Flamengo coloca Alan, Cebolinha e Pedro, muda a sua estrutura e tenta, de alguma forma, gerar algum tipo de vantagem. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. O Alan passa a ser esse cara à frente da zaga, o Flamengo abandona a saída de 3, já que só tem o Ener Valencia para pressionar. Tenta adiantar um pouquinho mais o Pulgar, porque vocês estão vendo o Pulgar um pouco mais adiantado aqui em relação ao Alan. O Ayrton Lucas passa a estar um pouco mais dentro e dá o lado de fora, dá amplitude para o Cebolinha. Que a gente está vendo o Flamengo tentando cruzamento de pé fechado com o Everton Ribeiro. Não entrou bem no jogo o Everton Ribeiro. E o Flamengo tentando esse cruzamento aqui nessa região dos 3/4, mas de uma forma muito pouco eficiente, sem gerar algum tipo de vantagem, sem haver vantagem cinética, sem haver vantagem posicional, sem haver algum tipo de dinâmica em que você possa balançar essa última linha, possa mexer essa última linha. Então, jogadores cruzando de uma forma muito pouco eficiente, muito pouco planejada dentro da área. Um jogo muito, muito, muito pobre, muito raso do Flamengo, muito pobre de ideias. Aos 37, o Flamengo conseguiu jogar uma bola na área, o Pedro conseguiu fazer um pivô, um passe de peito para o Vitor Hugo, e aí a gente precisa falar, né? Quando a fase é ruim, é ruim. O Vitor Hugo consegue finalizar bem de direita, né? Impressionante como é que o Vitor Hugo consegue usar bem
o pé não abre, né? Para canhoto, a gente já falou aqui algumas vezes aqui no canal. Para canhoto é um pouco mais difícil usar o pé não abre, o pé não dominante. O Vitor é um cara que consegue bater com a direita e ele chuta essa bola forte no canto. E aí, quando a fase é ruim, meus camaradas, minhas camaradas, acontece isso aí. O goleiro do adversário vira um paredão e pega as bolas mais improváveis. Aí o Cebolinha aberto, né, em amplitude, o Ayrton Lucas um pouco mais dentro, mas o Flamengo não conseguindo pesar essa área, não conseguindo gerar vantagem. Olha como é que o Pedro está marcado, olha como é que o Vitor Hugo está marcado, não há nenhum tipo de ataque à última linha mais incisivo, não há nenhum tipo de vantagem, não há uma forma de balançar essa última linha do Inter, como eu já falei. Então o Flamengo é muito pouco dinâmico, com muita dificuldade de circular essa bola mais rápido, né? Precisa circular essa bola mais rápido, precisa tocar mais de primeira, precisa jogar mais a poucos toques, precisa fazer passe cavado, precisa finalizar de média distância, precisa fazer passe na janela. E o Flamengo tem muita dificuldade de enfrentar a linha baixa. E é o cenário que o Flamengo mais enfrenta, linha baixa. E é o cenário que o Flamengo tem mais dificuldade. Então, isso explica muito da dificuldade do Flamengo em conseguir boas atuações. O cenário que o Flamengo mais enfrenta de linha baixa é o cenário que o Flamengo tem mais dificuldade. Aqui o Ayrton Lucas cruzando de direita é uma jogada que realmente eu particularmente não consigo entender. Não há, de novo, nenhum tipo de vantagem clara aqui, mas nesse lance em específico, a zaga do Inter erra, dá uma casquinha para trás aqui, essa bola sobra com o Wesley, ele consegue finalizar, o Flamengo aos 48 minutos ainda consegue essa finalização aqui bonita, mas que não entra, acaba batendo na trave e saindo. Foi a última chance importante do time no jogo, e o jogo ficou mesmo no 0-0. Falando de estatísticas, né? O Flamengo tendo mais posse de bola, obviamente, mas como eu já falei, só 8 finalizações, muito pouco, 4 no gol, apesar de ter tido 2 grandes chances, ainda mesmo assim, uma situação muito decepcionante, muito abaixo, e a torcida está muito insatisfeita, e com razão, né? Com razão. O Flamengo com 85% de passes certos, ainda é um pouco abaixo do que o Flamengo está acostumado, o Flamengo tem 87%, 88%, mais ou menos em média, mas está ali dentro da margem. Mas o que mais me chamou a atenção nessa imagem aqui é o baixo índice nos dribles, 43% só, e mais do que isso, né? 3 cruzamentos certos de 24, 13%. O Flamengo só conseguiu acertar 3 cruzamentos. Muito por conta disso que eu já apontei, né? Não há uma dinâmica para gerar cruzamentos que consigam um tipo de vantagem, né? Cruzamento da profundidade, cruzamento que você balança a última linha, cruzamento que você faz de primeira depois de um passe de retorno, cruzamento que você realmente gere algum tipo de vantagem para incomodar o seu adversário e fazer esse cruzamento. Um cruzamento feito sem nenhum tipo de vantagem dentro da área, muito parecido com o jogo contra o América Mineiro, por exemplo, a gente vai lembrar. Então, o Flamengo, que está muito pobre de ideia, como eu já falei, que não consegue circular a bola de uma forma mais eficiente, e que a torcida, como eu já falei também, volto a dizer, tem todos os motivos para estar extremamente insatisfeita. A rotina do torcedor do Flamengo basicamente é essa. O Flamengo conseguiu essa façanha. O torcedor do Flamengo hoje em dia vai para o estádio, senta em frente à TV, já preocupado com o que vai acontecer, já preocupado com o que o time vai apresentar. Isso é triste. Um time que tem muito investimento, que tem muita torcida, um poder aquisitivo muito grande, mas que, infelizmente, não consegue traduzir em 2023 essa predominância financeira e a qualidade do elenco, né? O elenco tem qualidade, isso é inegável, mas o Flamengo não consegue traduzir isso em bons resultados, em boas atuações. O Flamengo tem muita dificuldade para conseguir desenvolver um bom trabalho. O trabalho do São Paulo é muito abaixo em diversos aspectos. O Flamengo está num caminho muito esquisito, o Campeonato Brasileiro extremamente distante, e para a final da Copa do Brasil a torcida está bastante preocupada também. A torcida do Flamengo só espera que essa situação mude o quanto antes. É possível que mude? Não sabemos. Será que só vai mudar quando o São Paulo sair? Também não tenho uma resposta para isso. Será que o São Paulo vai sair? Infelizmente também não sei dizer. A situação do Flamengo é bem complicada, pessoal. Bastante complicada mesmo. Bom, esse foi o pós-jogo. Queria agradecer a todos pela parceria, pela audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, abraço.